Conversa Bem Viver com Lucas Salum. Se eu pedir para fechar os olhos e imaginar uma cena que represente a televisão brasileira, olha, eu não tenho dúvida que a probabilidade de ele vir à sua cabeça é altíssima. Quem conversa bem viver hoje é o ator, diretor de teatro e escritor Antônio Fagundes, um acontecimento na teledramaturgia, da dramaturgia brasileira. Antônio, que prazer falar contigo, obrigado por esse tempo, viu? Prazer é meu, Lucas. Muito prazer estar aqui com você, viu? Vamos conversar um pouquinho sobre a tua trajetória, mas começando pelo final, sobre o que está acontecendo agora. Tu está em cartaz em mais uma peça, dois de Ah, nós estrelando não só Antônio Fagundes, mas como Cristiane Torlone, também Thiago Fragoso, Alexandra Martins, enfim, público de peso, mas no caso elenco de peso. Juntos vocês dois estão com 110 anos de carreira celebrando, 60 É filmes, muito, muito 50 de tempo. Cristiane, além de 45 anos de amizade de vocês dois. Então, assim, é quase um bicentenário em palco. Eu fico pensando, Antônio, te vendo já com toda essa trajetória que te permitiria descansar e já estar consagrado nos anais da dramaturgia como um dos maiores que a gente teve. O que que te move a continuar indo subindo ao palco, decorar texto? A sensação que eu tenho é que se tu parar de atuar, tu começa a envelhecer. É mais ou menos por aí? Tem um pouquinho disso aí também, né? Mas o trabalho em teatro sempre foi um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho de pequenas conquistas diariamente. Perdão, um público que você toca e você vai alimentando aquele contato e essa energia que o teatro troca com você todos os dias, isso daí é uma coisa que é quase viciante, né? A gente ficar longe disso vai dar uma dorzinha no coração. Então, enquanto tiver umas pecinhas para a gente fazer aí, a gente vai tá no palco. O senhor protagonizou grandes personagens no cinema brasileiro. Quem não se lembra de Deus é o Brasileiro? Na novela eu já vou falar sobre isso, mas está de ponta a ponta. Mas te ouvindo falar, se pudesse ter sido só ator de teatro, isso tivesse te bancado financeiramente, com todas as repercussões, com tudo que tu conquistou, tu teria escolhido isso, ser só ator de teatro? Na verdade, eu sempre fui mais ator de teatro do que em qualquer outro veículo, né? É que os outros veículos eles aparecem mais, né? A televisão, principalmente, que você tem um contato aí até internacional com o seu público, né? Porque as novelas são exportadas para o mundo inteiro, tá? O teatro é uma coisa mais restrita. Aquilo que eu falei é mais um trabalho de formiguinha, é menorzinho, então a visibilidade é menor. Mas eu sempre gostei muito de participar de trabalhos em outros veículos que não fosse o teatro também. Mas se eu pudesse fazer só teatro, eu não ficaria triste, não. É uma coisa que me carrega a vida inteira. Eu faço há 60 anos que eu faço teatro ininterruptamente e sempre com muito prazer. E, na verdade, o teatro é a base do trabalho do ator, né? No teatro, eu costumo brincar que o teatro é a pátria do ator, né? É lá que ele se exercita, é lá que ele aprofunda o seu trabalho, é lá que ele alça voo, é lá que ele erra, né? É lá que ele adquire humildade, né? Nada melhor para você ficar humilde do que ver uma pessoa dormindo na primeira fila, né? Então, e o teatro permite isso e você leva esse conhecimento que você adquire no teatro para os outros veículos todos. Então, se eu pudesse ou se eu tivesse que fazer só teatro, eu ia ficar muito feliz. Eu imagino que é a maior escola de improviso que existe dentro das artes. Não só de improviso, mas de disciplina também, né? Porque mesmo quando você não improvisa, alguns trabalhos são feitos em cima do improviso, né? Mas mesmo quando você não improvisa, você tem que ter uma disciplina muito grande ali para preservar o entendimento daquele texto. O Dois de Nós, essa peça que nós estamos fazendo agora, ontem nós fizemos o espetáculo de número 287. Então, nós já fizemos essa peça 287 vezes, naturalmente para públicos diferentes. Você tem que ter uma disciplina interna absoluta para manter a integridade daquele espetáculo, para manter o que o autor quis dizer, sem mexer em nenhuma palavra daquele texto, aprofundando a sua relação com aqueles personagens e a sua relação com aquelas plateias à sua frente. Então,
O teatro é realmente uma arte para o ator completa, né? Porque ele mexe com o seu corpo inteiro, ele não está só em close, né? Ele está com o corpo inteiro ali sendo mostrado para o público, ele tem que ter um domínio completo sobre o seu corpo, sobre a sua voz, sobre a sua projeção e também entender que a comunicação é diferente a cada dia. Então, nesse sentido, entra o improviso, né? Você ter que lidar com plateias diferentes a cada dia faz com que você, apesar de ter o mesmo texto, tenha que modificar alguma coisa na sua forma de atuar. Então, é improviso e disciplina, né? É muito bonito e emocionante te ouvir falar sobre essa devoção, sobre essa arquitetura, essa tecnologia do teatro. E eu queria te provocar um pouquinho, Antônio, porque nesse mundo hiperconectado que a gente vive, ontem mesmo eu vi um filme pelo celular. Eu quase me matei por ter feito isso, mas nessa rotina que a gente tá, enfim, não consegui conectar o computador na TV e eu precisava ver o filme para uma entrevista. Deu, tá bom, vou ver um filme projetado para uma É. sala de cinema com som sobre digital, não sei o quê. Eu vi no celular, numa telinha de 5, 6 polegadas. Enfim, tudo isso só para dizer que a gente está vivendo um momento completamente disruptivo com tudo aquilo que a gente estava acostumado com essa hiperconectividade. A gente está toda hora podendo receber um filme, vendo o Instagram, enfim. Mesmo assim, o teatro segue lotando salas lotadas por todo o país. O que que move o público a seguir ocupando as salas de cinema? Tu tem medo que algum dia o teatro desapareça? Não, eu acho que o que pode acontecer é que a estrutura teatral desapareça, né? Nós já passamos por um momento assim no Ocidente, quando a igreja proibiu os teatros, né? Então a igreja proibiu os teatros por quase 1000 anos. Então foi uma coisa que os espaços físicos quase que foram desaparecendo, mas o teatro mesmo nesse período não morreu. Ele continuou sendo feito, porque o teatro é a reprodução daquele encontro que a gente fazia à volta da fogueira, né? No fim do dia, quando a gente tinha acabado de correr atrás da nossa comida, né? A gente sentava ali em volta daquela fogueira e reproduzia aquele dia para as pessoas que não tinham participado daquela experiência. Isso daí é o que faz da gente seres humanos, né? A gente está brincando agora, a gente faz um bate-papo todos os dias depois do espetáculo com a plateia. E a gente está brincando que a gente vai botar agora nos nossos cartazes 100% humano, né? Porque eu acho que é isso que faz as plateias ainda quererem assistir peças de teatro, esse contato. Você teve aí a felicidade de poder ver um filme no seu aparelhinho celular, mas não é a mesma experiência. Naturalmente, você sabe que não é a mesma experiência de ver num cinema e não é a mesma experiência de você ver ao vivo, na sua frente, atores com quem você pode trocar energias, né? E trocar, apesar da plateia estar em silêncio, ela está participando daquele momento, né? Então, essa possibilidade, eu acho que é infinita e imortal, né? Mas o senhor deve estar reparando, eu imagino, que cada vez mais umas pequenas luzes começam a aparecer da plateia, das pessoas mexendo no celular. Isso tem acontecido? Você sabe que é curioso isso, a gente tem até comentado isso no nosso espetáculo, particularmente aqui no Rio de Janeiro. A gente até já teve algumas experiências assim, de celular tocando e tal, mas aqui no Rio de Janeiro a plateia tem sido muito, muito silenciosa. É impressionante, a gente quase não ouve celular tocando, quase não vê aquela famosa luzinha, parece que o cara está sendo abduzido, né? Aquela luz que vem de baixo ali. A gente quase não está vendo isso aqui nos teatros do Rio de Janeiro. Que boa notícia, que boa notícia. Eu fico com mais fé na humanidade depois de ouvir tudo isso. Antônio, vamos falar um pouquinho de novela agora, que eu queria fazer uma rápida, talvez nem precise ser tão rápida, mas homenagem ao Benedito Rui Barbosa, que nos deixou faz mais ou menos um mês por aí, e nem precisa dizer que vocês eram pessoas próximas, amigos, só pela quantidade de protagonistas que tu Sim. levou à vida a partir dos textos dele. Como que foi a recepção? Claro, ele já estava com uma idade avançada, era mais ou menos esperado, mas não tem como não se impactar com um grande nome da criatividade brasileira nos deixando. É sempre triste, né? Porque a gente sabe que não vai
não vai poder mais contar com a presença dele, mas ele deixou uma obra tão grande, ele deixou um trabalho tão profundo, tão bonito, com uma compaixão tão fantástica pelo Brasil profundo, esse Brasil que a gente virou as costas para ele durante tantos séculos, né? E o Benedito, com um carinho, com uma compreensão muito grande desse universo, passou para a gente isso de uma forma tão clara e tão forte que a gente só tem que agradecer ter vivido na mesma época que ele e ter partilhado desses momentos de criatividade tão intensos que ele proporcionou para todo mundo que conseguiu trabalhar com ele. Eu tive o prazer de fazer pelo menos 8, 9 trabalhos com ele, e na maioria das vezes protagonistas, então eram personagens muito profundos, muito fortes, né? E estava sempre à espera do próximo, né? Porque o Benedito tinha um universo fantástico na cabeça dele, pronto para ser explorado. É nesse sentido que a gente sente falta da ida dele, mas ele está no coração da gente para sempre, né? Tá, no coração, na mente, no imaginário, tudo que ele proporcionou pra gente, eu não tenho dúvida que vai seguir reverberando. Mesmo gerações que não tiveram o prazer de ver as peças dele, né, os Sim. textos, eu tenho certeza que algum contato teve. E até sobre isso que eu queria falar um pouquinho com o senhor, sobre especialmente O Rei do Gado, que foi uma das peças talvez de maior repercussão, pelo menos pra mim, uma das que eu consegui assistir. Eu lembro de criança vendo dentro de casa, e tu estava falando sobre esse Brasil profundo. E aí, recuperando algumas entrevistas logo depois da morte dele, eu vi um depoimento que ele deu à época, acho que para a Folha de São Paulo, dizendo que nessa novela, por ter trazido o MST, talvez pela primeira vez, nesse espaço da dramaturgia mesmo, não apenas como noticioso, mas dentro desse local mesmo da encenação, do que existe dentro das artes, ele recebeu ameaças. Chegou a receber uma carta de um anônimo, um fazendeiro, dizendo que se continuasse daquela maneira, enfim, eu nem lembro exatamente qual que é o texto, não adianta, mas o Benedito falou que se sentiu ameaçado e com medo, foi a novela mais difícil que ele fez. Tu lembra, Antônio, de realmente ter sido um momento tenso quando tu leu o texto, ficou até um pouco receoso, opa, vamos trazer o MST para TV? Tu lembra desse momento? Não, você sabe, se ele recebeu essa ameaça, eu acho que foi de realmente uma minoria das minorias, porque o grande mérito do Benedito no Rei do Gado foi trazer a discussão da reforma agrária para a novela das 9 da TV Globo, de uma forma que as pessoas parassem para ouvir. Então, ao contrário desse resquício que a ameaça deixa no ar, foi um entendimento, né? As pessoas pararam para acompanhar essa discussão, uma coisa que fora da novela das 9 não conseguia se discutir calmamente. Ele conseguiu colocar com bastante tranquilidade o que poderia ser feito, que deveria ser feito, o que honestamente deveria ser pensado, e se teve aí um ou outro radical que se ofendeu com isso, se perdeu no mar daqueles que entenderam o que o Benedito queria falar. Até porque hoje, se a gente fizesse recorte, aqui é 30 anos da novela, né? Fui ver, foi em 96 que foi lançado, não sei se em outubro, enfim, na segunda metade daquele ano. E hoje, 30 anos depois, o MST vive outro local no que diz respeito à opinião pública, muito mais aceito. Candidatos do MST estão nas eleições desse ano, por exemplo. Tu vê pessoas com boné do MST na rua. Te parece que essa novela foi pelo menos uma semente ou ajudou a construir essa imagem mais pacífica de como a gente vê o MST hoje? Eu não sei se a novela teve essa influência ou se foi um próprio amadurecimento político nosso, de entender que algumas coisas têm que ser discutidas calmamente, que têm que ser colocadas em cima da mesa com tranquilidade, e que você divergir não faz de você inimigos, né? Eu acho que as diferenças têm que ser discutidas com tranquilidade. Talvez isso seja um começo de uma evolução nossa, apesar da gente estar vivendo momentos tão complicados em termos de polarização, né? Estou saindo dessa entrevista mais esperançoso, Antônio. Estou muito feliz que as tuas frases sempre estão dando uma perspectiva de olhar para a nossa sociedade com uma maneira de que a gente está caminhando. Mas ainda falando. Eu lembro sempre do Ariano Suassuna. O Ariano Suassuna, ele dizia que o otimista era um ingênuo
e que o pessimista era um amargo. Ele se dizia, e eu faço minhas as palavras dele, ele se dizia um realista esperançoso. Então, é isso que eu sou, um realista esperançoso. Ano que vem teremos o centenário de Ariano Suassuna, então é um momento de já ir aquecendo os tambores, as citações já podem vir à tona, que de alguma forma já estamos vivendo o ano do centenário, porque é em 2027, então esses últimos meses já contam também. Mas, Antônio, Isso. falando ainda um pouquinho mais sobre esse corte geracional, né, de 30 anos para cá, 30 anos para frente, para trás, eu queria te ouvir um pouquinho, porque o senhor participou agora da novela que está no ar, né, Quem Ama Cuida. Foi uma participação relativamente curta, de 14 episódios, esperando uma novela de quase 100, 200 capítulos. Mas eu queria te ouvir um pouquinho de o que que tu vê de diferente nas novelas de hoje em relação a 30, 40 anos atrás. Além da técnica, do que a gente estava falando, de decorar texto, que eu imagino que isso talvez não tenha mudado tanto, mas os debates, eles se atualizaram? Como que tu vê isso? A gente está vendo aí com Quem Ama Cuida talvez um retorno ao que a gente estava fazendo um pouquinho antes, que se perdeu durante um determinado momento, mas que a gente está retornando aí, que é de contar boas histórias, né? Eu acho que a grande força da novela, a grande força do Benedito Rui Barbosa, é que ele podia falar do que ele quisesse, porque ele era um excelente contador de histórias, né? Então, ele podia pegar o tema que ele quisesse, que nunca seria um tema não palatável, porque ele contava muito bem aquilo. Então, eu acho que o que tem de diferente, e Quem Ama Cuida resgatou um pouco, não é à toa que está fazendo o sucesso que faz, é o fato de ser uma boa história, né? Uma boa história muito bem contada, e naturalmente a produção cresceu, a tecnologia cresceu, a, a, o ambiente cresceu, a qualidade da imagem cresceu, mas a base de tudo mesmo são dois personagens contando boas histórias. Isso daí é que faz o público enlouquecer em casa. Não é à toa que a gente teve agora recentemente alguns remakes de Vale Tudo, Renascer, que foram novelas, inclusive, que o senhor protagonizou, esteve entre o elenco principal há 30 anos atrás e voltaram agora e voltaram com sucesso. Tu gosta desse movimento do remake ou tu fica ali olhando, eu fiz melhor esse personagem, a minha foi mais convincente. Não, eu acho o remake tem duas possibilidades, né? Ou você faz o remake de uma coisa que foi mal feita e que você acha que pode melhorar, e aí nem sempre você consegue melhorar, mas é uma tentativa que eu acho que vale a pena. Ou você foge do remake, porque se a coisa foi bem feita, foi sucesso, é icônica, você refazer é sempre um perigo, né? É sempre complicado você estabelecer um nível de comparação, principalmente em novelas que você tem acesso a elas, né? Eu fiz um remake, por exemplo, que valeu muito a pena ser feito, que foi A Viagem, né? A Viagem já tinha sido feita na TV Tupi anteriormente, mas essa novela se perdeu. Você quase não tem imagens dessa novela, porque a TV Tupi queimou aquela novela ali e você não tem acesso a ela. Então, o remake da Viagem foi quase como se fosse uma coisa nova. Valeu a pena ser feito. Agora, o remake de um Vale Tudo, eu já acho que poderia ser problemático para algumas pessoas, até porque elas tinham acesso à novela anterior, que é uma novela icônica até hoje, né? E Antônia, agora para encaminhar para o final, queria falar sobre dois assuntos que a gente ainda não abordou. Um deles é do cinema nacional. O senhor é um dos grandes personagens, e a gente está vivendo esse momento muito bonito, muito próspero do cinema nacional. Não acho que o cinema hoje está melhor do que antes, mas ele está tendo uma repercussão internacional notável, né? Entre Cannes, Oscar, Berlim, enfim, para onde a gente olha, Globo de Ouro, o Brasil realmente está despontando. Que se deve esse momento de maior repercussão do cinema nacional? O senhor tem alguns argumentos para trazer? Eu acho que da parte dos produtores passou a ter
um interesse maior em investir nesse conhecimento internacional do filme brasileiro. Nós sempre fizemos filmes muito bons, nós temos um cinema muito bom, é um cinema forte, é um cinema que só não tem visibilidade, né? E você, para fazer com que essa visibilidade apareça, e principalmente para que ela apareça internacionalmente, você tem que investir uma verba milhares de vezes superior ao que você investiu para produzir o próprio filme, né? Então, é muito complicado você aparecer no exterior, não pela qualidade dos filmes brasileiros, mas pela falta de investimento nessa visibilidade, né? A gente está tendo agora produtores que estão abrindo a cabeça nesse sentido de colocar realmente o filme no mercado internacional e como as obras são boas, elas são bem aceitas, mas antes disso teve um esforço aí financeiro muito grande que eu acho que é isso que vai fazer com que o cinema brasileiro seja reconhecido no mundo inteiro, que exista aí uma política de permitir essa visibilidade. E aí precisa de dinheiro. E, além disso, eu queria falar um pouco das temáticas que, pelo terceiro ano, a gente está vendo filmes que abordam a ditadura, seja de maneira direta ou indireta. Me refiro agora ao Honestino, com que traz Bruno Gagliasso, trazendo um personagem icônico da liderança estudantil na década de 70. Ano passado, o Agente Secreto, ano retrasado, Ainda Estou Aqui. Também não é novidade. Filmes que abordam a ditadura, Que Isso, Companheiro, né, de alguns 20 anos atrás, também trazia isso. Mas algumas pessoas estão começando a achar que está tendo um inchaço, está se falando demais de ditadura no cinema. O senhor concorda com isso, Antônio? Não concordo, porque veja só, a gente produziu perto de 200 filmes. Se tem 5 falando de ditadura, é muito. Então, não, essas pessoas estão incomodadas por outra razão. Talvez porque elas não gostem de ver a ferida sendo aberta novamente, né? Não porque tem muitos filmes falando disso. Bom, agora sim, para encerrar, queria falar de literatura. Quem abre o teu Instagram, ou te acompanha na vida, vê que você é um exímio, um devorador de livros e que gosta também de compartilhar boas dicas, é escritor também. Eu queria primeiro te ouvir um pouquinho sobre essa tua paixão pela literatura, né? Da onde que vem? Eu sei que vem desde a tua infância com os gibis, mas enfim, é algo que sempre te acompanhou, tu sempre conseguiu conciliar o teu trabalho profissional com a literatura? Sempre, sempre. A literatura é uma das grandes coisas que me dão prazer na vida. E eu realmente, eu sempre falo isso, eu tenho pena de quem ainda não descobriu essa possibilidade. Porque se existe uma máquina do tempo, é a literatura, né? Se existe a possibilidade de você voar, ir para o passado, ir para o presente, se colocar no lugar de outra pessoa, não importa o sexo, não importa a cor, não importa a idade que ela tenha, abrir a sua cabeça para outros universos é através da literatura. Você sentadinho ali no canto, com um livrinho na mão, você viaja milhares de quilômetros e milhares de anos e ainda mais em segurança, né? E dá risada, fica com medo. Eu fico ainda atônito comigo mesmo, que às vezes lendo um livro eu fico com medo, fico, meu Deus, suspenso, eu dou gargalhada. Lendo um livro, é impressionante a tecnologia que tem num livro, né? Não é verdade? E não precisa nem de bateria, né? Não. Antônio, agora para fechar, queria te colocar rapidinho na fogueira só para trazer uma dica. O que tu está lendo agora, ou um livro que tu acabou de ler e tu queria compartilhar com a gente. Enfim, para fechar nesse minutinho final que a gente tem aqui. Eu acabei de ler um livro agora muito interessante, que é do Joaquim Falcão. Joaquim Falcão. Chama A Oligarquia dos Poderes, ou A Crise da Democracia, onde ele mostra que a democracia não está sendo atacada por fora, ela está sendo atacada por dentro dela mesma. E é um livro que eu acho que vale a pena todo mundo ler, principalmente nesse momento que a gente está vivendo aqui de eleições, né? Onde a gente vai determinar quem vai ocupar lá hum, dois dos poderes que estão aí oligarquicamente funcionando no Brasil. Poxa, depois disso, já quero marcar uma outra entrevista só para falar das tuas percepções desse livro. Eu já ia pedir outra, para falar só sobre carga pesada, que eu não botei nenhum assunto de carga pesada na entrevista, que eu quero fazer uma só sobre carga pesada Essa, aqui.
Vamos fazer. Isso daí dá muito, muito papo. Vamos entrar no caminhão e fazer uma viagem pelo Brasil com essa entrevista. Antônio Vamos Fagundes, sim. minha gente, meu amigo, que prazer falar contigo. Obrigado por esse tempo, por toda a tua contribuição para a arte brasileira. Eu tenho certeza que já já a gente volta a conversar, viu? Obrigado você, querido. Até a próxima. Já viu que assunto não vai faltar, né? Hum. Conversa Bem Viver com Lucas Salum.